Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast, né, no seu canal aqui, Assembleia de Deus URN, e também no canal EBD em Síntese Podcast. Olha, dizer que esse vídeo é uma iniciativa do nosso DENEC, que é o Departamento de Educação Cristã da Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Norte, e é um prazer ter você conosco em mais um vídeo. Olha, em especial, especificamente aqui na lição de jovens, e um tema muito especial nós estaremos tratando aqui, a temática geral da nossa lição, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Eu quero convidar você para ficar conosco até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, você, amante da EBD, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Alan Gomes e, como sempre, nunca estou só. Os queridos professores Jussier e professor Francisco Lima conosco em especial essa noite. Pai do Senhor Jussier. Pai do Senhor Alan, Pai do Senhor Francisco, a paz do Senhor a todos os que nos acompanham. É sempre uma grata satisfação estar com vocês. Maravilha. Pai do Senhor, querido professor Francisco Lima. A paz do Senhor, querido presbítero, professor Alan Gomes, professor Jussier Barreto. É um prazer estar aqui com vocês, meus irmãos. Muito feliz, já estava com saudade, tendo em vista que foi por aqui, né? A minha primeira vez, a minha aproximação inicial com o nosso DENEC. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Maravilha. Eu quero convidar você já no iníciozinho do nosso vídeo para estar curtindo aqui o nosso vídeo, deixando também o seu comentário, quem sabe dizer de qual setor aqui de Natal você está nos assistindo, nos acompanhando, interagindo conosco, ou até mesmo outra cidade do nosso Rio Grande do Norte, ou até mesmo outra cidade do nosso Brasil ou fora dele. Dizer que realmente é um prazer estarmos aqui semanalmente em nossos vídeos aqui do EBD em Síntese Podcast. Professor Francisco, nós temos um texto que vai basear o texto bíblico aí da nossa lição de número 6. Eu queria que você nos trouxesse aí, professor Francisco, um versículo que mais chamou a sua atenção. Aí são 14 versículos, mas um versículo específico que chamou mais a sua atenção nessa lição de hoje, professor Francisco. Amém, amém. Romanos, capítulo 6, o primeiro versículo 1, que diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Esse versículo dos 14, né, que o texto bíblico apresenta, ele me chamou a atenção porque aqui ele já mostra Paulo, né, despertando os romanos quanto ao pensamento deles. Ele estava combatendo ali porque eles andavam pensando. Agora eles tiveram um encontro inicial com Jesus e eles estavam pensando que por terem alcançado ali o perdão gratuito e agora a liberdade em Cristo, estarem livres em Cristo, eles poderiam andar, se comportar, conviver, apresentar uma postura não diferente do que assim eles pensavam, que eram livres em Cristo, estavam libertos em Cristo e tinham alcançado o perdão gratuito e agora eles não deveriam dar satisfação a ninguém, iriam fazer o que bem querido da sua vida. E a partir desse primeiro versículo aqui, o apóstolo vem combatendo com muito cuidado, porque entende que eles são ali recém-conversos, neófitos na fé, mas não deixa de dizer a verdade para eles. Eita, que desafio, né? Deus usou, o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos irmãos ali em Roma, professor Jussier, mas Deus continua levantando outros Paulos aí, e eu tenho certeza que Deus tem usado e vai continuar usando os nossos professores, né, Jussier, para ser essa voz aí de alerta para os nossos alunos, né, professor Jussier? Não tenha dúvida, Alan. E num assunto tão elementar para a fé cristã, né? A salvação, o plano da salvação, doutrina da salvação, é uma lição que tem uma teologia muito agradável, uma escrita muito agradável do nosso querido professor Natalino, e nós vemos aqui esse tema que é essencial para a vida de todo crente, o conhecimento da graça, né, para ter um equilíbrio a respeito daquilo que nós devemos viver, ou seja, a vida de santificação, a vida de separação para Deus. Olha só, queridos, nossos irmãos que estão nos acompanhando agora, professor José, professor Francisco Lima, desde os primeiros dias aí, né, desde o Antigo Testamento, que Deus vem trabalhando, apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que nos traz a salvação, o plano perfeito da salvação, mas desde o Antigo Testamento que Deus ele trabalha, tenta buscar aí a trabalhar essa questão do pecado, das pessoas se afastarem de Deus. E, professor Francisco Lima, desde o início que Deus tinha levantado homens e mulheres para
apontar nesse caminho de volta para a comunhão entre Deus e os homens, não é isso, professor Francisco? Exatamente. Eu estava lembrando comigo que, desde lá de trás, exatamente ali, o livro do Gênesis, o Senhor, quando se apresenta ali, aquela conversa gostosa, aquele diálogo com Adão, quando ele se apresenta ali pela viração do dia, ele vai com a intenção de saber, mesmo vendo todas as coisas, saber como que Adão, o homem, estava. Veja, mesmo ele sabendo, conhecendo tudo, acompanhando todos, nada fugindo dali do que é o conhecimento, do que pode ser conhecido, tudo patente, visível aos olhos de Deus, ele queria saber de Adão como é que ele estava. Até que teve um dia que ele foi e Adão se escondeu. Então, veja que desde aquele momento ali, a partir do erro, da queda da humanidade, desde lá de trás nós vemos o Senhor querendo se aproximar do homem, se aproximar de você, professor, se aproximar de você, querido aluno amante da Escola Bíblica Dominical. Para quê? Para se revelar. Porque o que nós conhecemos do Senhor é através da revelação. A revelação de Deus nas Escrituras Sagradas e também pela natureza, a revelação ali natural. E em Cristo, a revelação especial. Então, sempre a partir da revelação. A palavra de Deus revelando, a natureza revelando, o próprio Cristo mostrando como é Deus. E, assim, na lição de hoje, nós temos essa oportunidade de ver este Deus que é grande, que é majestoso, que é tremendo, que é longânimo, que é excelso, que é excelente, exime em tudo que faz, mas, ao mesmo tempo, ele querendo justificar o homem, salvar o homem, tornar santo o homem, separado para ele. Não é para outro, é para ele. Interessante demais isso, né? A lição de hoje vai nos ajudar a fazer esse mapeamento correto, porque as passagens que nós temos aqui, professor José Barreto, na revista, elas são excelentes. Se você acompanhar, parar, professor, para anotar elas e estudar um por uma, a gente vai perceber esse guia, né? Essa trajetória sendo ali construída no decorrer da lição. Então, que Deus abençoe todos aí, em nome de Jesus, vamos junto. Maravilha. O texto principal, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6, versículo 4. Resumo da lição: o crente, uma vez justificado e santificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo, deve morrer para o pecado. Se nós voltarmos no tempo aqui, professor Francisco, professor Jussier, a professor Natalino, ele faz exatamente nesse primeiro tópico aqui, o crente deve morrer para o pecado, né? Subtópico, a interpretação errônea da justificação pela fé, professor Jussier. Ele traz uma narrativa aí, nos fazendo pensar e voltando no tempo aqui, né? Em relação a imaginarmos aqui, né, judeus, de repente, no meio deles surge um judeu dizendo que Deus ia enviar o seu filho, o único filho, mostrando o plano da salvação para esses judeus. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Jussier, sobre essa questão do ensino, né? Do ensino, a importância da palavra de Deus, né? Fala um pouquinho sobre isso aí. Vamos sim, Alan. A gente vê aqui no objetivo, né, desse primeiro tópico, que é compreender que o crente deve morrer para o pecado, e o nosso comentarista ele traz essa visão do tempo em que o apóstolo Paulo ensinava essa doutrina, né, da salvação para os judeus e como isso estava sendo difícil. Aqui nesse primeiro tópico, de uma forma geral, a gente vê dois extremos. Vemos extremo daqueles que eram religiosos e que estavam acostumados com a religiosidade de sua vida, né? E quando viam um novo evangelho, quando viam uma nova mensagem que diminuía aquela dificuldade da lei, né, que a lei impunha às pessoas, eles acham que aquilo é uma salvação muito fácil e ignoram, né? Então, naquele tempo, era dessa maneira que alguns enxergavam a graça de Jesus, né? Essa libertação do pecado, porque estavam acostumados, por toda a história, a seguir uma lei e acreditar que a salvação vinha pela lei e pelas obras. E hoje em dia nós temos pessoas que pensam da mesma maneira. Nós temos pessoas egressas do catolicismo e de outras religiões que ainda, apesar de terem ouvido falar de Jesus, estão em um processo de conversão e ainda se prendem, muitas vezes, à ideia de que ela tem que ser caridosa para alcançar a salvação.
né, e não enxergando isso como uma consequência da nova vida que ela alcançou em Cristo, né? Então, da mesma forma como necessitava que o apóstolo Paulo abrisse os olhos daquele povo naquele tempo, a necessidade de hoje Deus levantar pessoas, professores, mestres, para trazer, né, iluminação em relação a isso também nos dias de hoje, de evitar que esse extremo ele fique na mente das pessoas, porque senão nós estaremos olhando de uma perspectiva errada para a graça de Jesus, que nos traz a salvação, não pelas obras, mas pela fé e pela convicção de que essa nova vida é uma consequência e não um esforço que nós fazemos para chegar até Cristo. É Cristo que chega até nós, não é, pelo sacrifício que ele fez, pelo perdão que ele já nos deu. Então, o apóstolo Paulo fala a respeito disso nesse texto, e o nosso comentarista trata a respeito desse assunto, né, dessa forma como os judeus viam essa doutrina, né, pregada pelo apóstolo Paulo com muita restrição, né? Então, na sequência, ele vai falar a respeito do outro extremo, né? A gente vai chegar lá, mas me chama a atenção, para encerrar aqui minha fala em relação a esse tópico, da necessidade de nós apresentarmos à juventude essa questão de morrermos para o pecado, né? Muitos jovens hoje aceitam a Jesus e a primeira grande dúvida que vem na mente deles é: como é que eu vou viver a partir de agora? O que é que eu vou fazer agora, né? Qual vai ser minhas atitudes? Quais serão minhas atitudes amanhã diante dessa decisão que eu tomei, né? E a nova vida em Cristo pressupõe essa morte para o pecado, essa liberdade que muitas vezes o jovem não entende. Muitas vezes ele é bombardeado, professor Francisco, por uma ideia, né, colocada por Satanás de que aceitar a Jesus e agregar-se ao reino de Deus é uma prisão, né? É uma forma de você se limitar, que o mundo lhe oferece liberdades que o evangelho de Cristo não, quando na realidade é o contrário, né? Quando na realidade aquele que está longe de Cristo, que não aceitou a Jesus como Salvador, está cativo, está preso, está acorrentado pelo pecado, ele não tem capacidade de fazer o bem de forma sincera, de forma genuína. Mas quando ele alcança Cristo, ele ganha essa liberdade. O Espírito Santo de Deus liberta ele, né? E é isso que a gente chama de morrer para o pecado. É estar liberto da consequência do pecado e do caminho que o pecado leva o pecador de forma a escravizá-lo, a só cometer aquele mal, né? Então, esse tópico 1 é muito interessante, nos mostra essa necessidade de enxergarmos a graça, né? E de nos afastarmos desse extremo, né, de achar que a salvação vem pelas obras, quando na realidade as obras são consequências daqueles que enxergam a graça da forma correta. É interessante, professor Jussier, você falando nessa questão de o jovem quando aceita, existe a preocupação dele, né, a maneira com que ele vai caminhar, aquilo que ele vai fazer ou deixar de fazer, e quando nós encontrarmos um adolescente, um jovem assim, questionador, que bom que nós encontremos eles assim, não é? Questionadores, preocupados se estão ou não agradando a Deus, e Deus tem usado você, professor, tem usado você, líder, tem usado você, pastor, meu amigo, que tem nos acompanhado aqui. Às vezes não é nem um líder, não é? Mas tem feito um trabalho também de aconselhamento, está perto do adolescente, do jovem. Realmente, isso é muito importante. É a teologia na prática, não é? Sentar com esse jovem, conversar, é gastar tempo, é cuidar de vidas. Isso é muito interessante, isso tem um peso muito especial. O tópico 2, né? O subtópico 2 aqui do tópico 1 diz assim: advertência contra o abuso da graça. Isso que o professor José estava falando aqui. Fala um pouquinho sobre isso aí, Francisco, em relação a esse abuso do uso da graça aí, né, de viver uma vida aí de qualquer jeito. Verdade. O apóstolo Paulo, ele olha para o conceito de... É isso que eu vejo aqui nas entrelinhas dessa passagem, no versículo de número 2 do capítulo 6 de Romanos. Ele está olhando o conceito de liberdade e o conceito de libertinagem. E ele, através do que ele discorre no capítulo 6, ele vai ensinando com muito amor, como eu falei no início, com muito carinho, porque ele está tratando ali com judeus, como disse aqui o professor José Barreto. Ele está tratando com um público que tinha um pensamento diferente e agora é inserido na realidade do cristianismo. Um judeu que desde lá de trás aprendeu desde o começo de tudo que era pela lei, que ele tinha que obedecer à lei, que ele tinha que viver pela lei.
Então, agora, Paulo, com muito cuidado, vem tratando com eles, vem, né, conversando, vem ensinando esse público, e daí ele termina dizendo que o comportamento, o comentarista aqui, Natalino das Neves, o pastor, o comportamento libertino é a preocupação do apóstolo Paulo. Em outras palavras, a gente vai ver todo o ensinamento de Paulo, ele sabendo lidar com esse público. Quando ele vai escrever a igreja que está na Galácia, os gauleses, ele diz o quê? Que eles não deveriam dar, porque ali eles começam a apresentar a ideia de ser livres. Gálatas, capítulo de número 3, não é isso? Gálatas, capítulo de número 3. Capítulo Gálatas número 5, 15. Gálatas 5, 5, versículo 1, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Muito bem. Paulo começa dizendo em Gálatas 5, versículo 1, que eles estão livres, eles estão em liberdade. Mas eles não deveriam, aqui, ó, veja bem, ele nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Só que essa conversa de Paulo, em dizer que eles estão firmes na liberdade em Cristo Jesus, eles começaram a interpretar essa ideia da liberdade de forma errada. Aí Paulo chega no versículo 13 desse capítulo 5 e diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então agora Paulo fecha aqui o parênteses para dizer para eles o que era a liberdade. A liberdade era o espaço que eles tinham para fazer tudo em Cristo, mas tudo que agradasse ao Senhor, tudo que glorificasse o nome do Senhor, tudo que unisse os irmãos, fosse bom para o corpo de Cristo, não para o individual, mas para o coletivo. Então, assim, desde o começo, que a gente olha, né? Que a gente olha para a teologia paulina, ele tem essa preocupação de separar bem liberdade de libertinagem. E para este público aqui, não é diferente. Hoje em dia, quantos anos depois, né, desse material já compilado, pronto aqui, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ainda há pessoas que confundem, que acham que é porque o Senhor fez um livre, que pode viver de qualquer forma, como o presbítero Alain aqui me inseriu aqui nesse subtópico. Podem viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, dando ocasião à carne, dando vazão às coisas da carne, quando a gente sabe que nós que temos o Espírito Santo de Deus, não há como haver uma união, né, um estado pacífico entre o Espírito e a carne. Não, eles estão militando um contra o outro, porque a vontade do Espírito é agradar a Deus. A vontade do Espírito é glorificar através dos nossos atos do Senhor e nós, né? Através de nossas ações, pensamentos. A carne não. Nesse conflito, nessa briga, nessa confusão, a carne está lá. Não, volta a fazer isso. Não perdoa. Não abre a boca para glorificar. Não reconhece que você é pequeno e só vai chegar em algum lugar se ele usar você. Então, veja, é 24 horas essa luta. É o que o próprio Paulo ensinou. Aquilo que ele quer fazer de bom, que agrada a Deus, ele termina tendo que se esforçar muito para fazer. Porque 24 horas é contra todos a luta da carne contra o espírito e vice-versa. Então, ou seja, mas aquilo que ele não quer fazer de desagrado, ele encontra uma certa facilidade para fazer. Por quê? Porque as forças do inimigo, as trevas, a potestade, tudo vai cooperando. Mas ainda bem que ele mesmo diz isso. Todas as coisas também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora a gente tem que ter o olhar espiritual. A gente precisa entender o que ele ensinou a Timóteo. Timóteo, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Então, essa ideia da graça, professor, é a ideia de correr atrás das coisas de Deus. Na Bíblia, a gente vê de ponta a ponta esse ensinamento, esse pensamento, porque é o que de fato vai fazer com que a gente vença, prevaleça. Não nós, mas o Senhor em nós vai nos ajudando a vencer tudo isso. Aí ele diz aqui, só para fechar aqui, ele fala: o fato de ser justificado gratuitamente não nos dá o direito de abusar da graça de Cristo. Não nos dá. Aí o cristão deve ser cada vez mais grato pela sua graciosidade e se espelhar no exemplo da vida de Jesus. Professor Alain, o senhor só é o que é hoje. Professor José Barreto, o senhor só está onde o senhor está hoje, porque desde os primeiros dias da nossa fé, nós temos olhado para ele e dito: Senhor, é o Senhor em nós.
É o Senhor nos usando, é o Senhor operando, é o Espírito Santo sendo conosco. Tudo que nós temos vem dele. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, olha, justificado pela fé. Veja que começa com ele a justificação. Pela fé nele, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Para termos paz com Deus, fomos justificados por uma fé nele. Então, por isso que Paulo aqui, professor Amado, ele vai por esse caminho, primeiramente, nas entrelinhas eu vejo isso. Separar a libertinagem da liberdade, e levando esses novos convertidos, os que são judeus e agora, né, se tornaram ali seguidores de Cristo, a essa realidade. Vocês têm vida nele, a lei, ela tem sua serventia, porém ela não é tudo. Não é tudo. E aí é o que muitos hoje estão indo por esse caminho. E viram legalistas. Os que hoje abraçam a ideia de lei, puro legalismo, né? Por outro lado, esses que não querem saber também do que a lei aponta, porque a lei também diz, Isso, né? Aí viram os libertinos, vivendo de qualquer jeito, não sabe separar uma coisa da outra, não quer saber da igreja, acha que já são os teólogos, né? E quer que todo mundo escute, e por aí vai. É muita complicação. Mas Paulo separa isso bem, a gente tem essa oportunidade. Maravilha. Maravilha. Lição de número 6. Mortos para o pecado, mas ainda lutando contra ele. E o pastor Natalino, ele teólogo, doutor em teologia aí, nós temos uma lição riquíssima nesse trimestre de 2021, iniciando o ano de 2023 de uma forma muito especial. E a gente vai ouvindo aqui o professor Francisco Lima, diácono da nossa igreja, falando aqui, e a gente se alegra e percebe, né, como nós precisamos estudar a palavra de Deus, como isso nos traz vida e como isso é importante. E o querido pastor Natalino, ele vem falar exatamente, professor José, em relação à questão do sentido do batismo. Olha só, quem sabe você, querido professor, estará domingo na EBD, e quem sabe alunos ali que ainda não se batizaram, e você tem a oportunidade de Deus, dada por Deus, de falar sobre essa questão. Por que se batizar? Quando se batizar? Né? Abrir um parênteses aí, professor José, eu gostaria até que sugerir aqui que os professores do domingo, eles façam essa, quando chegar nesse subtópico aqui, o subtópico de número 3, eles façam até essa pergunta na sala de aula, né? Como é que está a questão do conhecimento em relação ao batismo dos alunos dele, né, professor José? É verdade, Alan. E é uma coisa tão importante, né? O simbolismo do batismo para nós, para nossa compreensão a respeito da graça. Eu me lembro bem que na minha juventude eu tive o privilégio de nascer no Evangelho. Quando eu nasci, meu pai já era obreiro, já me levava para a igreja, isso era uma benção. Mas foi na minha juventude que eu tive a compreensão da graça, né? E foi como uma virada de chave para mim. Eu achei muito interessante porque a minha forma de entender Jesus mudou. Já era boa, mas passou a ser excelente. E eu acho que se eu pudesse hoje contribuir com a vida dos jovens, eu indicaria isso. Olha, entende a graça de Jesus, entende a graça de Jesus, né? Aprende que equilíbrio é esse que o comentarista está nos colocando aqui para entender, né? Nem de um lado nem de outro. Jesus, ele é equilibrado. As coisas de Deus são equilibradas. O fruto do Espírito Santo é nos trazer equilíbrio, né? É temperança, é domínio próprio, né? Então, da mesma forma como as coisas de Deus trazem esse equilíbrio, a graça de Jesus também nos ensina a respeito da salvação de forma equilibrada. E eu me lembro que quando eu era jovem, estudando, né, com a juventude a palavra, eu tive essa compreensão. E uma coisa que me ajudou, professores, a não ser legalista, né, a não ficar bitolado em lei, em regra, foi perceber que quando nós somos salvos pela graça de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, isso já nos dá acesso à salvação plena em Cristo, né? É a salvação inicial, é aquela justificação inicial em que nós chegamos a Cristo. E entender também que nós seremos julgados por Deus para galardão e não para condenação. Então, quando eu entendi porque as pessoas ficavam dizendo assim, olha, não faça errado porque Deus vai julgar as suas obras. Olha, Deus vai julgar sim nossas obras, mas para nos galardoar, para nos dar um prêmio e não para nos condenar. Agora, também entender que, a despeito desse julgamento ser para galardão, nós não conseguimos escolher as consequências daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, né? E aí, não importa se eu fizer algo errado,
né? Não tem o livramento de Deus em relação à consequência. Eu posso viver a consequência desse pecado aqui na terra, mesmo que isso não vá, talvez, afetar na minha salvação. Então, essa compreensão é necessária, né? E o batismo, ele tem uma simbologia muito forte em relação a isso, de expressar a congregação, a igreja, e até o próprio, né, cristão, de que quando ele submerge ali, ele está declarando que ele decide morrer para o pecado. Ele decide deixar de ser escravo do pecado. E agora ressurge para Cristo, e essa ressurreição é maravilhosa, faz parte da doutrina da salvação, não é? E saber que nós somos gerados para uma nova vida não é uma reforma que Deus faz em nós. Ele faz um prédio novo, ele faz uma casa nova, né? A palavra de Deus diz que nós somos gerados de uma nova semente. Aquela que era corruptível, ela deixou de existir e agora ela passa a ser incorruptível, que é a palavra de Deus. Então, a semente, que é a palavra de Deus, nos transforma em um novo ambiente, em um novo lugar para que o Espírito Santo de Deus possa morar. E aí, quando a gente compreende isso, né, através do batismo, nós temos uma nova concepção, nós temos uma transformação da nossa mente em relação à vida que nós temos que ter. E aí o pensamento do jovem vai ser diferente. Quando ele tiver essa ideia, ele vai saber o que ele vai ter que fazer no dia seguinte, qual vai ser a disposição dele, qual vai ser o caminho pelo qual ele deve seguir. Perfeito, professor Jussier. Olha só, eu acho que a gente chega aqui no cerne aqui da nossa lição. Olha só, não significa que nunca mais iremos pecar, mas que não viveremos mais na prática do pecado. Eu acho que isso aqui é o ponto, principal. É o ponto principal, professor Francisco Lima, da nossa lição aqui, de nós professores, né, da Escola Bíblica Dominical, nós tratarmos algumas coisas até na vida desses adolescentes e desses jovens, né? Quem sabe na sua sala aí, alunos, né, que estão paralisados, não têm evangelizado, não têm crescido espiritualmente, têm se deixado abater, quem sabe, por um pecado e não têm desfrutado ainda dessa sabedoria, dessa graça tão gloriosa que você, como ele falou ainda há pouco aqui, quando jovem, aprendendo com os jovens, estudando a palavra de Deus, que aprendeu. Que não vai ser pelas nossas obras, é pela graça de Deus. É esse mistério, professor Francisco Lima, entender, acreditar, aceitar que Jesus ele é o plano perfeito, né? Pedagogicamente, Deus já vinha fazendo isso desde o princípio, né? Com o seu povo, o povo israelita, com os judeus, mas Jesus ele veio para fechar esse plano perfeito da salvação, né, professor Francisco Lima? Exatamente, e a gente quando olha para a história percebe esse amor de Deus, esse cuidado dele, né, na antiga aliança, usando os profetas, usando ali os libertadores, o povo estava sendo de alguma forma ali jogado para lá, jogado para cá, maltratado por muita gente, sem expectativa quanto ao futuro, e Deus levantava esses homens e mulheres, daí os libertadores, para guiar, para dar uma nova, um novo pensamento, uma nova ideia, mas dentro do que ele mesmo deu para Moisés, segundo o modelo que ele deu no monte. Assim, o que vem na minha mente, esse cuidado da antiga aliança, essa vontade de Deus levantar pessoas de diversas classes, de diversas posições. E no Novo Testamento a mesma coisa, através dos apóstolos, a gente vê ali mestres, doutores, pastores. E hoje, usando as mãos do professor que está aqui nos assistindo, só me leva a uma coisa, que é uma afirmação, me vem agora em mente uma afirmativa, né? Qual é? É que, quando o professor agora Alan falava da paralisia, que tem muitos paralisados, eu vejo que naquele tempo de Moisés, no tempo da antiga aliança, quando Deus levantou Moisés, ele se apresentando como limitado, quando Deus levantou Jeremias da mesma forma, os libertadores, não como Gideão, por exemplo, uma potência. Ele foi sabendo o quanto que ele era importante no processo, quando ele vai se envolvendo, o quanto que ele foi notando que quem iria fazer, quem estava usando, quem iria mudar a situação era o Senhor, ele só seria um instrumento. Na nova aliança, do mesmo jeito. Hoje, aqui, 2023, o professor tem a oportunidade de olhar para a sua turma, para a sua sala, o líder de jovem, para o seu grupo e dizer assim, existe paralisados na minha equipe? Existe alguém que está se sentindo limitado porque errou, porque pecou? Então,
A doutrina da justificação, da santificação, ela nos dá essa oportunidade de a gente olhar e dizer, Perfeito. calma, a santificação ela é inicial, ela é continuada e ela é final. Não, mas eu errei, isso aqui não está nada perdido. Ainda há uma oportunidade para você. E, de repente, no meio desses que ele olhou, já identificou que tem um grupo, sim, e eles estão paralisados, porque eles estão se culpando, eles estão se condenando, não tem saída mais para mim. E é isso que o inimigo faz. Daí o professor ele pode, por exemplo, citar Provérbios capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, o que esse versículo traz para a gente? Relacionamento com Deus. Hoje não foi aquilo, mas amanhã pode ser melhor, amanhã vai ser melhor. E assim a gente vai, quando olha para a história, a gente percebe, professor, que dentro sempre existiu um grupinho ali, né, que se sentia culpado, já se auto-julgava, condenava também, dizendo não vai dar, não tem saída para mim. Então, o tópico de número 2 aqui, vivendo uma nova posição em Cristo, já traz exatamente isso para que a gente se climatizar aqui de forma perfeita. Traz exatamente isso, que essa posição em Cristo, ela me faz esquecer das coisas velhas que passaram. Eu era um paralisado, eu errei, pequei, me arrependi, confessei, abandonei, e agora eu vou viver uma novidade de vida como a luz da aurora. Perfeito. E nós, cristãos, nós temos algo muito especial que o mundo não tem, que é a questão da esperança, né? A esperança de uma vida eterna com Cristo. E falar um pouquinho sobre isso aqui, professor Jussier, fechar aqui pelo menos esses 2 próximos tópicos aqui, a questão dessa esperança de um dia termos um corpo glorioso, como Cristo venceu a morte, ressuscitou e nunca mais vai ser vencido pela morte, né? Nós temos essa esperança que um dia também termos um novo corpo incorruptível, estarmos ao lado do Senhor, e também a questão de sermos embaixadores de Cristo na Terra. 2 coisas bem especiais aqui, professor Jussier, que é a questão de esperança de uma vida eterna e a questão, diante dessa nova vida com Cristo, temos esperança de um dia conhecermos o Senhor, ver o Senhor trabalhar, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, dos nossos erros, servindo ao Senhor diante da sua face, mas também a questão de sermos evangelistas, de sermos embaixadores de Cristo aqui na Terra, professor. Vamos lá. Olha, esse segundo subtópico, Vivificados em Cristo, ele começa dizendo algo muito interessante a respeito da nova vida cristã, né? Dessa nova vida em Cristo, que é uma vida de santificação e de intimidade com Deus. Esses tópicos, eles voltam à ideia, e eu acho que isso tem que ficar muito bem colocado na mente do aluno, de que é a correta compreensão de quem Deus é, de quem Jesus é para nós, do que ele fez por nós e o que ele representa para nós, que vai nos permitir viver essa nova vida, né? Porque é quando eu tenho essa correta compreensão da importância de Jesus para a minha vida que eu vou ter o temor necessário e buscar a santificação. O que acontecia com aqueles libertinos, né? Eles não tinham a correta compreensão da graça, nem da salvação que estava sendo ofertada por Jesus, né? E por causa disso eles achavam que aquele era só um escape para pecar. Então, aqui no segundo subtópico, ele diz assim, é Jesus quem sustenta o fiel para que suporte as muitas adversidades. Essa salvação progressiva e contínua que nós experimentamos durante a vida que estamos aqui, até a vinda de Jesus, ela é sustentada pelo Senhor, né? É o temor de Deus com a consciência correta de quem é Jesus e do prêmio que ele nos ofereceu, que vai me fazer ter temor e conseguir ser alimentado por Jesus Cristo através do Espírito Santo para viver essa nova vida, né? Por isso, nós temos que enxergar isso como um grande presente. Seria errado dizer que nós estamos seguindo a Jesus despretensiosamente. Não, ele nos deu um grande prêmio para segui-lo, né? Ele nos ofereceu a vida eterna, ele nos ofereceu galardão, ele nos ofereceu uma companhia, inclusive em meio às adversidades, né? Passando pelo vale da sombra da morte, não temer mal algum, pela confiança de estar em Cristo. Então, tudo isso é oferecido por Deus para nós, em prol dessa vida de santificação. Então, há um objetivo a ser buscado, há algo que nós devemos focar, né? Essa vida eterna com Cristo e aquilo que ele nos ofereceu na cruz, para que nós possamos ter motivação para sermos esses embaixadores.
né? E entendendo que, da mesma forma que eu recebi tão grande graça, é meu dever anunciar essa graça, porque eu não vou estar diminuindo a graça que me foi dada. Pelo contrário, eu vou só estar repartindo a abundância, né, da graça que está sendo nos dada através de Cristo Jesus. E essa vida de viver guiado pelo Espírito Santo é a vida que Deus deseja para a nova criatura. Não temos como dissociar uma nova vida em Cristo sem o Espírito Santo, sem o trabalhar do Espírito Santo, sem o agir de Deus, sem esse alimento diário que Deus nos dá, né? Sabendo que vem as adversidades, vem as tribulações, vem as lutas, mas que o Senhor primeiro, não nos permite passar por provas que vão nos minar ali, vão nos destruir, mas Ele sabe o nosso limite e Ele nos prova para sermos aprovados, né? Mas, ao mesmo tempo, Ele faz isso para que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, para que nós possamos compreendê-lo mais profundamente pela revelação da sua palavra. Essa é a nova vida em Cristo, essa é a vida que nos liberta do pecado e que nos permite estar santificados até a vinda de Jesus. Eu ouvindo aí, professor Jussi, eu me lembrei de uma ilustração. Uma vez no círculo de oração, a irmã Ana Carla, ela é nora do pastor Edmar Rosa, ela falava que nós devemos ser como esponjas. Ela pegou uma vasilha com água de vidro, professora, né? E pegou uma esponja ali, colocou, né? Deixou a água penetrar ali na esponja, tirou e despejou em outra vasilha. Isso que você acabou de dizer, Jussi. Eu não posso diminuir a graça de Deus. Eu preciso realmente falar exatamente daquilo que a palavra de Deus fala. Eu não posso colocar nada mais ali e nem muito menos tirar, né? Mas sermos como essas esponjas, né? Que pegamos a palavra de Deus e levamos para as pessoas exatamente como ela é. O professor Natalino, ele traz também um alerta aqui sobre os infiltrados não convertidos na igreja. Irmãos, olha, às vezes a gente vai estudando uma lição dessa aqui e vê uma coisa assim que mas parece fora de contexto, mas parece que o Espírito Santo está usando o pastor Natalino aqui para a gente tocar nesse assunto, né? Parece que assim, fora bem de contexto, né, professor Francisco? Mas é necessário, quem sabe no meio da nossa classe, né, de adolescentes, de jovens, pessoas, quem sabe até bem intencionadas, eu vou aprender aqui a pregar, eu vou aprender a cantar para viver disso aqui, em gravar CDs, sei lá, enfim, e fazer do ministério aqui um hobby ou de um plano B aqui financeiramente falando. Mas Deus quer nos usar também para falar sobre isso aqui. Fala um pouquinho sobre isso aí, Francisco, em nome de Jesus. Amém. Exatamente, os infiltrados, os falsos profetas, aqueles que vivem de aparência, têm a aparência de que vivem, mas na verdade estão mortos, sempre existiram. E interessante, nós que somos o sal e a luz, precisamos denunciar essas coisas. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, é o Senhor mesmo que está me dizendo isso, que está me mostrando isso. Graças a Deus, eu já tive a oportunidade de ser líder de jovem, né, durante 3 anos aqui em Natal, na nossa cidade, e sempre observei, estou falando isso aqui hoje para todo mundo saber, e sempre lhe vi como um homem verdadeiro. Veja que eu não errei. Hoje, anos depois, né, fui embora para outros estados do Brasil, voltei e você continua sendo a mesma pessoa, trabalhando muito para Jesus. O professor José Barreto ficou mais tempo aqui. É a graça, né? Conseguiu. É a graça, né, José? A graça de Deus, exatamente. Né? Mas por que eu estou falando isso? Porque eu preciso agora trazer um péssimo exemplo. Eu preciso trazer o contrário disso, sem citar nomes. Estamos aqui trabalhando, não é com casos hipotéticos, porém não vamos usar o nominal aqui, né? Por outro lado, há também os que estavam no mesmo tempo, que trabalhavam muito, mas que a gente percebe que não estão, ou já não estavam no mesmo propósito, no mesmo foco. E onde estão? Estão fazendo aquilo que eles sempre fizeram, só que com a roupagem religiosa. E é como o professor presbítero Alan Gomes aqui falou, para vocês que estão nos ouvindo aí, né? A revista aqui, o professor Natalino das Neves, ele traz isso e parece que dá um salto, sai do contexto. Mas não. Quando a gente vai olhar para a lição no todo, a gente percebe que, na verdade, isso sempre existiu na Bíblia. E precisamos, como sal e como luz, como os verdadeiros, como aqueles que estão procurando se fortificar na graça que há em Cristo Jesus, né? Confiar o que essa graça nos dá a pessoas idôneas, ou seja, capazes e qualificadas, pessoas sérias,
Então, nós vamos aqui, né, nesse processo, que é um processo, santificação ali, a justificação, enquanto santos, enquanto separados, também combatendo aqueles que não querem ser separados do mundo, aqueles que não querem ter uma vida santa, porque o que diz a palavra de Deus, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Como é santo aquele que vos chamou, vocês também sejam santos. Sejai vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Veja, em toda a vossa maneira de proceder, todos os momentos, a todo instante, a cada segundo, a santidade, a separação. Então, o professor Natalino das Neves, ele está caminhando, ele está nos encaminhando aqui, né, conduzindo os professores, a pensar não só no conceito, mas também trabalhar, apresentar a importância da prática disso. E esse exemplo que o professor Alan trouxe aqui, né, ao citar, parece que deu um salto, parece que saiu da lição, parece que é outro assunto. Não, é como ele disse, tem tudo a ver. Professor Alan. Maravilha, meus irmãos. Uma alegria poder estarmos aqui ministrando essa síntese aqui da lição número 6 de jovens e aproveitar esse momento aqui e pedir a você que deixe o seu like aí, deixe o seu comentário. Mas por que, irmão Alan? Vocês aí do YouTube ficam só dizendo isso. Deixa eu explicar para você aqui, querido irmão que nos acompanha. A plataforma do YouTube, ele entende que é algo relevante. Olha, essas pessoas estão dizendo que estão gostando, que estão deixando o seu like, estão comentando. Então, a plataforma do YouTube entende que é algo relevante e sai espalhando aí o nosso vídeo, sai espalhando o EBD em Síntese podcast, esse trabalho tão especial que tem sido feito aí, pelo menos para as 6 faixas etárias aí da Escola Bíblica Dominical, e tem sido uma bênção na vida de muitos, e muitos mesmo, irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, estamos chegando nos minutos finais aqui do nosso vídeo, mas eu queria trazer o professor Jussier para falar sobre a questão da intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Claro, é bom estarmos na Escola Bíblica Dominical, numa sala aí com 40, 60 alunos, estarmos em grandes trabalhos na igreja, congressos de jovens, mas eu quero trazer algo interessante aqui, Jussier, que é a questão, parece também fora de contexto, mas uma vida devocional, independente se hoje é dia de leitura, se a igreja está promovendo uma leitura bíblica anual, ou se estamos em meio a uma campanha de oração, ou se existe algum trabalho voluntário da nossa igreja em relação a ajudar o próximo, independente do que o macro esteja fazendo, eu, Alan de Andrade Gomes, professor Francisco, professor José, nós precisamos ter uma vida devocional com Cristo, realmente. E isso é algo que eu tenho sentido falta no meio dos adolescentes e jovens da nossa igreja. Claro, nos momentos de trabalhos, né, coletivos, a gente sente a presença deles ali, mas que em casa não tem tido esse mesmo cuidado de ter uma vida devocional, de buscar uma intimidade com Cristo aqui, libertando os membros do corpo do domínio do pecado. Para isso, né, a intimidade com Cristo leva a uma mudança de mentalidade. Chamar o nosso professor aí, José, para a bancada aqui, para a gente falar sobre isso. Maravilha. Olha só, esse subtópico, ele remete, pelo menos à minha vista, ao tema principal da lição, né, em relação a buscar a santificação. A santificação ela é gradativa, ela é contínua, ela é progressiva e nos lembra muito a forma como a gente se alimenta, né? Se nós estivermos nos alimentando de coisas ruins dia após dia, a nossa saúde vai debilitando, a gente vai adoecendo, daqui a pouco morre. Por outro lado, quando a gente vai buscando uma maneira saudável de viver e se alimentando de coisas saudáveis e preparando o seu corpo para uma vida saudável, isso vai crescendo, vai se aperfeiçoando e a gente vai conseguindo alcançar resultados, né, maravilhosos, bem-estar, e não é diferente com a nossa vida espiritual. Nós temos aquele paradoxo que o apóstolo Paulo faz entre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Mas temos que ter esse entendimento de que a vida com Cristo, sobretudo quando nós buscamos ter intimidade com Deus e conhecer a cada dia a vontade de Deus mais profundamente, isso vai nos fazendo alimentar o Espírito, e alimentando o Espírito nós vamos conseguindo libertar os nossos membros do domínio do pecado. Porque muitas vezes essa libertação ela não é instantânea. Alguns acontece de forma instantânea. Nós já vimos e conhecemos o testemunho de pessoas que eram viciadas,
tinham uma vida deturpada pelo pecado, mas que no momento em que conheceram a Cristo, elas foram transformadas imediatamente. E a partir de então, realmente passaram a viver uma nova vida. Mas vemos, na maioria das vezes, pessoas que aceitam a Jesus e a conversão ela não é abrupta, ela é devagarzinho, ela é um processo que vai se formando e vai evoluindo. E essa libertação contra o domínio do pecado que vai acontecendo mediante a intimidade que nós temos com Deus, buscando a sua palavra, alimentando o Espírito, alimentando a comunhão com a igreja, com a congregação, com os santos, e isso nós vamos conseguir buscando a intimidade com Cristo. É uma característica sine qua non, sem a qual nós não veremos a Deus. A santificação é algo necessário para vermos a Deus, é algo que ele deseja que façamos para alcançarmos, entrando no subtópico 3, uma vida vitoriosa, uma vida piedosa. Perfeito. Todo o benefício da vida que Deus preparou para o homem na terra, no Éden, no jardim, no paraíso, ela é alcançada através da santificação. Muitos olham para os sofrimentos da vida como algo que impede essa visão paradisíaca da vida. Mas nós sabemos, nós que conhecemos a Deus profundamente, temos intimidade com Ele, sabemos quais são os verdadeiros presentes que Ele nos deu. A família, a fé, a alegria, a certeza da salvação, o que você falou antes, Alan, a esperança. Então, são essas coisas que nos alimentam a felicidade, a satisfação de viver, que nos fazem compreender o propósito de vida que Deus nos deu. E isso é alcançado através dessa vida de intimidade com o Senhor, que é inerente a essa nova vida em Cristo. Esse novo nascimento é um catalisador, é um momento inicial para essa nova vida de intimidade com Deus. Maravilha, meus irmãos, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje, o EBD em Síntese Podcast, da lição de número 6, uma lição realmente muito especial que eu, em particular, aprendi bastante e eu acredito que nossos professores Jussier e professor Francisco Lima aprenderam também. Mas, ainda microfone aberto aqui, com o cuidado do nosso produtor e do nosso programa, para o agradecimento também do professor Francisco Lima aí. Amém. Eu quero dizer que é um prazer estar sempre perto do meu amigo aqui, presbítero Alan Gomes, com o professor Jussier Barreto. Que Deus abençoe vocês. E seguimos aqui firme nessa jornada, junto com o nosso DENEC. E que Deus abençoe o professor aí, o aluno amante da Escola Bíblica Dominical. Essa lição 6 é uma lição maravilhosa, onde a gente tem a oportunidade de conduzir os nossos jovens ali para dentro de fato, para o centro, para aquilo que a gente chama de vontade de Deus. Então, a vontade de Deus que, assim, cada vez mais apontando, estamos perto aqui, se aproximam os últimos dias da igreja, estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor na Terra, e se aproxima o grande dia. Então, a vontade de Deus, aquilo que não é para ser tratado como relativo. Mas as pessoas, o mundo está cada vez mais trazendo, confundindo as coisas, e no meio dessa confusão toda, aquilo que é imutável, o povo está tratando como aquilo que pode ser modificado. Então, essa lição, ela vai nos levar, vai nos ajudar, mostrando que o professor, que nós somos embaixadores do Senhor neste tempo, e temos como dever, como missão, até o último instante, apresentar isso, a fala de Deus, a sua vontade, como uma verdade, como um texto, como uma palavra, que não pode sofrer mudança, porque ele também não muda, e com ele também não tem nada disso de sombra de variação. Ele é único, passa o céu e a terra, mas as palavras dele continuam. Então, nós temos a oportunidade de ouro de dizer, não, justificação é isso aqui, santificação é isso aqui, e sem isso é impossível ver a Deus, não tem como. Muito bem, meus irmãos, eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de vocês que estão conosco desde o início do nosso vídeo, deixar um abraço aqui para o diretor do nosso DENEC, pastor Reinaldo, e também para o professor Jansen Lemos, receba o nosso abraço também, o nosso carinho. José, Deus abençoe você, pastor Francisco Lima também, Deus te abençoe maravilhosamente. Amém? Deus abençoe vocês. Pai do Senhor. Amém, queridos. Pai do Senhor, Deus abençoe. Pai do Senhor.